Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, mais uma vez trazendo uma mensagem de Deus ao seu coração. Estamos aí muito próximos do Natal, eu creio que as famílias estão aí se preparando para esse momento tão especial e a maior preparação, claro, que é unir a família e fazer um período de oração, de busca da presença do Senhor. Eu creio que todos nós estamos aí muito expectativos, dentro de uma expectativa para que possamos ter esse momento em família. Queridos, eu quero iniciar o programa hoje, Hoje eu quero mandar um grande abraço para a dona Ana Júlia, lá de Pedro do Rio. Um grande abraço, dona Ana Júlia. Eu tive com ela essa semana, nós estivemos ali buscando doações, porque eu busco as doações para a instituição Sal para a Terra. Eu tive com a dona Ana Júlia e ela falou que ela... Aliás, Ana Júlia não, Ana Rita. Ana Rita, não é Ana Júlia, Ana Rita. Ela falou comigo que ela assiste o programa aqui na TVC, canal 16, aqui de Petrópolis. Então quero dar à senhora aí um grande abraço, que Deus possa estar abençoando a vida da senhora, derramando sobre a senhora e sobre toda a sua família toda a sorte de bênção. Quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido, você que tem nos acompanhado aqui através da TVC, através das redes sociais, você não somente de Petrópolis, mas as cidades onde a TVC, hoje ela alcança algumas cidades aqui ao redor de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, e não somente através da TVC, mas também a rede social, que eu sei que pessoas até fora do Brasil têm assistido o programa. Então, quero agradecer a você e pedir que você possa continuar compartilhando, compartilhando essa mensagem de Deus. Eu tenho certeza que tem sido uma mensagem que tem trazido conforto, libertação e vida para todas aquelas pessoas que têm ouvido. A palavra do Senhor, ela tem esse benefício de trazer vida para cada um de nós. E hoje eu quero estar compartilhando com você sobre deserto. Eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas pessoas falam assim: pastor, eu estou vivendo num deserto. Mas até onde o deserto é bom, até onde ele é ruim? O deserto eu cheguei com as minhas próprias pernas ou eu fui levado ao deserto? Interessante que nós temos uma passagem bíblica, Nós estamos aí trazendo aí uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus, mas eu quero em especial falar sobre o que Jesus passou no deserto, porque Jesus também teve esse período de deserto. E essa passagem, ela nos traz grandes lições para que nós possamos refletir, porque se ele passou por esse deserto, ele conseguiu superar alguns momentos de dificuldade no deserto, nós também conseguiremos. E eu quero falar com você hoje sobre o deserto. Eu espero que você já esteja aí nas suas mãos aí a Bíblia, um marca-texto, um caderno de anotação. Queridos, a Bíblia ela precisa ser estudada. Então, marca aquela mensagem, aquela passagem, aquele versículo que fala o teu coração e se aprofunde nele. Se aprofunde, busque. Hoje nós temos uma infinidade de materiais hoje na internet que você pode se aprofundar, pode estudar. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração de uma forma sobrenatural. Vamos lá? Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. A experiência que Jesus teve antes de iniciar o seu ministério. Ele foi provado. Na verdade é essa, ele foi provado e tentado, claro, pelo diabo. A Bíblia fala que Jesus ele foi levado ao deserto, ficou ali alguns dias em jejum, 40 dias em jejum,
E após o jejum, após os 40 dias, né, onde que a fome estava intensa como ser humano, né, Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus, então ele teve fome. E após esses 40 dias ele teve uma fome intensa e foi nesse momento que uma pessoa se revelou a ele. E essa pessoa, uma pessoa, claro, do mal, trazendo propostas que aos primeiros olhos, né, na primeira vista, seria uma coisa muito boa. Mas isso aí ia trazer muitas coisas ruins, não somente para Jesus, mas para toda a humanidade. Mas a Bíblia fala que Jesus conseguiu superar esse momento. Vamos ler. Acompanhe. Deixa a sua Bíblia aberta. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, a gente precisa entender que nem sempre, né, é o diabo, né, que cria situações para te levar para um deserto. Há momentos, né, que Deus também nos leva para o deserto. A Bíblia fala que o Espírito. E por que nós sabemos que é o Espírito de Deus? Todas as vezes que você vê na Bíblia escrito Espírito com a letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos aqui que foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto, para que ele pudesse passar pelo momento de prova. Interessante que no deserto, queridos, nós avaliamos as nossas qualidades, tanto boas como ruins. É no deserto, queridos, que nós somos provados, é no deserto que nós descobrimos potenciais que nós não sabíamos que tinha antes, mas também descobrimos fraquezas. E quando nós, né, observamos alguns potenciais, nós fortalecemos. Por outro lado, quando nós observamos as nossas fraquezas, nós transformamos. Mas a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto. Queridos, para chegar ao deserto, nós temos algumas formas de chegar ao deserto. Uma delas, aqui biblicamente, é Deus que levou Jesus ao deserto. Mas nós sabemos também que algumas vezes nós caminhamos com os nossos passos para um deserto. E quando acontece isso? Geralmente quando nós estamos com uma fragilidade emocional. Quando nós estamos fragilizados emocionalmente, nós muitas vezes deixamos ser minados ou agredidos por circunstâncias. Interessante que quando nós estamos bem emocionalmente, quando a nossa imunidade espiritual está alta, queridos, pode vir qualquer batalha, pode vir qualquer luta que você vai conseguir superar. Mas a Bíblia fala que existe dias maus. Existe dias que você acorda entristecido, aborrecido, nem sabe por qual motivo, não houve motivo para isso. Mas há dias maus espiritualmente. E é nesses dias, queridos, que o diabo ele nos ataca. É nesses dias que tudo ao nosso redor parece que está contra as nossas vidas. E eu já passei muitos momentos assim, e passos, eu sei que passarei por outros momentos assim, porque isso faz parte da nossa vida. Os dias maus fazem parte da nossa vida. Não é todos os dias que tem sol, tem dias que está nublado, está chovendo. Então nós precisamos entender que as lutas elas são reais. Mas Cristo fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, quando nós estamos em Cristo, a primeira coisa que acontece em nossa vida é termos discernimento sobre aquilo que nós estamos passando. Algumas vezes, quando eu passo por luta, eu comecei a observar que as pessoas nos atacam. E algumas vezes você até fala com essas pessoas que estão ao teu redor, talvez familiares, amigos, fala, poxa, você está me atacando, você está me magoando, você está me entristecendo. E a pessoa fala, não, eu não estou te entristecendo. É você que, talvez, você que está emocionalmente desequilibrado ou você está muito fragilizado. Mas é verdade. As duas coisas são verdade. Primeiro, nós nos sentimos mais atacados quando nós estamos fragilizados. Emocionalmente, nós não estamos bem.
E automaticamente as pessoas ao nosso redor nos atacam mesmo, mas inconsciente mesmo. Por quê? Por que inconsciente? Porque se elas observassem ou se elas sentissem que realmente elas estão nos atacando, nos agredindo, ou verbalmente, ou através de uma atitude, elas não fariam. Mas por que elas fazem? Porque elas não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes, queridos, o inimigo da nossa alma, ele trabalha dessa forma. Ele aguça no coração de algumas pessoas ao nosso redor, quando nós estamos fragilizados, para nos atacar, para nos agredir, para nos magoar. E o que nós devemos fazer? Queridos, você precisa conversar com essas pessoas que te atacam e abrir o seu coração e falar, poxa, a atitude que você está tendo, a forma que você está falando comigo, você está me magoando. E se a pessoa falar, não, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso de propósito, e você tem que falar com ela, confirmar, é verdade, você não sabe o que está fazendo. Você não sabe o que está magoando, porque o diabo, ele trabalha assim. Ele instiga no coração das pessoas atitudes para nos magoar, para nos atingir, para nos paralisar, para fazer com que nós venhamos retroceder. E aí nós precisamos de algo chamado discernimento. Discernimento. E como é que eu sei que esses momentos são momentos que nós corremos para o deserto? Porque a Bíblia fala. A Bíblia fala que, lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 14 e 15, fala que Moisés, ele toma uma atitude errada, ele mata um homem e ele foge para onde? Para o deserto. Nós vemos Elias fugindo de medo também para o deserto. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Então nós vemos que quando nós estamos fragilizados emocionalmente, ou quando nós tomamos uma atitude errada também, a nossa tendência é ir para um deserto. Porque, queridos, independente se você crê em Cristo ou não, você foi uma pessoa que foi criada por Deus. Você foi formada por Deus. Então existe a essência de Deus dentro de cada um de nós. Talvez ainda ela não se manifestou. Talvez você ainda não entendeu. Então nós temos uma consciência hoje do certo e do errado. E, queridos, a nossa consciência, ela nos acusa. Quando nós fazemos aquilo que é mal, quando nós fazemos aquilo que é errado, ela nos acusa. E a nossa tendência é ir para o deserto. É nós automaticamente nos escondermos dentro de uma caverna no deserto. E aí vem as lutas. E parece que você não consegue superar ou sair dessas lutas. No versículo 2 diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Interessante que é no momento das necessidades, é no momento que você precisa tanto de alguma coisa, de uma mudança, de uma transformação, você precisa de algo que talvez vá alavancar a sua vida. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos oferece. Eu já tive algumas experiências com isso, de pessoas me oferecerem coisas que naquele momento parecia ser muito bom, mas o Espírito Santo de Deus vinha a mim e falava, não faça essa aliança, não tome essa atitude, porque você vai se arrepender. Naquele momento, vou ser sincero para você, eu não entendi, mas ao passar do tempo, queridos, eu vi que se eu tivesse tomado aquela atitude, se eu tivesse feito aquela aliança, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Então nós precisamos hoje estarmos muito atentos. Por quê? Olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Queridos, nós somos tentados por aquilo que existe já no nosso coração. O diabo, ele precisa de algo, ele não cria, ele não forma nada, ele não tem esse poder da criação como Deus. Mas ele pega algo já criado, algo que já existe dentro de nós, um desejo, uma vontade. E ele tenta, de alguma forma, suprir essa vontade de uma forma ilegal. É isso que a gente precisa entender. Como, por exemplo, eu sou casado, graças a Deus por isso, mas vamos dizer que eu fosse solteiro e eu fosse apaixonado na minha esposa, e eu falasse, não preciso casar, nós podemos morar juntos.
Queridos, isso é uma forma ilegal, porque a Bíblia fala que a gente precisa casar. Até mesmo para que nós possamos ser referenciais para os nossos filhos. Então, o inimigo, queridos, o diabo, ele sempre tenta de uma forma suprir a sua necessidade, e você pode ter certeza que vai ser de uma forma muito grande, muito grandiosa, mas de uma forma ilegal. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos oferecem, as propostas. E sonda o teu coração. Sonda o teu coração. Faça como Davi: Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau em mim. Vê se há algum caminho mau em mim. Então sonda o teu coração. E nesse processo, né, que nós vemos, né, Jesus sendo levado para o deserto, sendo tentado numa hora de necessidade, de fome, ele foi tentado em 3 áreas. A primeira área, queridos, ele foi tentado nos desejos físicos. A proposta é: transforma essas pedras em pães. Vamos ler. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Olha o poder da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, a palavra, ela é libertadora. Entenda bem, tudo o que você precisa hoje, todas as respostas que você precisa está na palavra de Deus. Por isso a importância da gente conhecermos a palavra do Senhor. A segunda tentação foi no orgulho e na manipulação de Deus. E a proposta era: pula desse pináculo do templo. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, olha, está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Queridos, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Queridos, quantas vezes nós achamos que Deus é que trabalha ao nosso favor? Sim, é verdade, Ele está aqui sempre para nos ajudar, nos favorecer, nos abençoar. Mas entenda bem, é nós que precisamos dEle, não é Ele que precisa de nós. É nós que dependemos do Senhor. E muitas vezes nós queremos obrigar a Deus, nós queremos influenciar a Deus de alguma forma, ou achamos que podemos influenciar a Deus para que Ele possa suprir os nossos desejos. Não é assim que funciona. A terceira tentação: ambição e poder eterno na terra. O reino do mundo. Foi essa a proposta que o diabo fez a Jesus. Versículo 8 diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O que eu aprendo com essa passagem? Primeiro, queridos, nós precisamos depender totalmente do Senhor. A própria Bíblia fala que o homem se torna maldito quando ele depende dos seus braços, quando ele depende da sua força, quando ele não entende que é Deus que lhe permite abrir os olhos pela manhã para levantar da sua cama e trabalhar. E muitas vezes nós achamos que somos o cara. Não, nós não somos o cara. Nós somos dependentes de um Deus vivo e nós precisamos a cada dia, queridos, confiar nesse Senhor. Nós precisamos realmente entender que precisamos depender dEle. Por mais que você trabalhe, precisa trabalhar, queridos, se Ele não manter o seu serviço, se Ele não te der sabedoria para você organizar a sua vida, querido, nada vai dar certo. Quem nos sustenta é o Senhor. Entenda isso. Por isso que Ele
nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, queridos. O pão de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos, ter essa dependência. Entender, queridos, que a vida não é somente dependência física, mas precisamos ter essa dependência espiritual do Senhor. Você já orou a Jesus hoje? Você já teve esse encontro com Jesus hoje? Você já, pela manhã, já fez o seu devocional? Hoje, antes de sair de casa, eu me reuni com a minha família, sempre faço isso, meus filhos estão de férias e sempre no primeiro momento do dia, nos primeiros horários do dia, nós fazemos o nosso devocional. Nós já saímos de casa com uma palavra de Deus liberada para o nosso coração. Nós já saímos cheios da palavra de Deus. Queridos, é importante nós dependermos do Senhor. Saber que não é só de pão que vive o homem, não é só de trabalho que vive o homem. Hoje as pessoas estão focadas somente em trabalhar. Queridos, precisamos trabalhar sim, nós temos sonhos, nós temos projetos, mas Deus abre portas e fecha portas, queridos. É Deus que abre portas e fecha portas. Então você precisa aprender a ter o seu tempo em meio ao seu trabalho, ter o seu tempo em meio a essa correria do dia a dia, ter o seu tempo com Deus, falar com Deus, estar com Deus, tirar um tempo com Deus, a sós com Deus, talvez na hora do seu almoço, não sei. Mas você precisa hoje aprender a depender do Senhor, a saber que antes do pão, antes das bênçãos, Deus é todas as coisas. E Ele é o Todo-Poderoso que pode abrir portas que talvez você há anos está aí tentando abrir essas portas e não consegue abrir. Por quê? Porque talvez está mesmo até travada espiritualmente, mas Deus tem a chave. Então busque o Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar. Dependa de Deus. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Eu aprendo também, queridos, que nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Queridos, Deus é fiel. Jesus, ele recusou-se a se lançar do templo, daquele pináculo. Por quê? Porque ele não queria manipular a Deus, ele não estava ali para manipular a Deus. Ele sabia que Deus, ele tem a vontade dele soberana. E nós precisamos entender que nós estamos num processo, nós estamos em meio a uma história, queridos, aonde Deus, Ele é o autor e consumador. Onde Deus está escrevendo cada dia, cada horário, cada momento que você está passando e você vai passar, Deus está no controle. Entenda, sente no banco do carona e fala: Jesus, conduza o meu carro, conduza a minha vida, conduza a minha história. Então aprenda a depender de Deus e não manipular a Deus. Algumas pessoas, por não alcançar aquilo que elas queriam, saíram das igrejas. Pessoas desistiram. Ou, por outro lado, pessoas que só estavam ali para conquistar algo. Quando conquistou, também desistiu, foi embora da presença do Senhor. Queridos, isso é tentar manipular a Deus. É achar que Deus é um gênio da lâmpada mágica que está ali para te servir da forma que você quer. Não. Entenda, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para celebrar, para orar, para buscar a presença do Senhor. Eu aprendo também, queridos, que a adoração, ela é ao Senhor. Queridos, ela é exclusiva a Deus. Eu tenho ouvido algumas pessoas falar sobre alguns pastores, que os membros da igreja os tratam como pai. Eu acho que isso é bonito, acho bacana. Eu tenho na minha igreja eu tenho membros que me tratam de pai, eu trato eles de filho, mas isso por carinho, por amor e por respeito e gratidão. Não é por uma obrigação, uma imposição, não. É amor, é carinho, é dedicação. Pessoas que já perderam seus pais, pessoas que não têm seus pais presentes, pessoas que passaram por alguns traumas familiares. E eu trato com o mesmo carinho que eu trato meus filhos, eu trato eles também. Mas entenda bem, mas isso nós não podemos deixar de entender que a verdadeira adoração é a Deus, é Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai.
Somente a Ele nós devemos adoração. Entenda que nada nesse mundo, nada terreno pode tomar o lugar da adoração ao Senhor. Então, queridos, não deixe com que as coisas materiais, os bens materiais, te distanciem do Senhor. Quantas pessoas, como eu falei aqui, foram na igreja, na presença do Senhor, foram vitoriosas, foram abençoadas, ganharam aquilo que elas queriam e nunca mais voltaram à presença do Senhor. Que não faça isso, porque aquilo que é material acaba, aquilo que é material se perde. E amanhã você vai precisar de Deus novamente para que Ele possa suprir a sua necessidade. Então mantenha-se na presença do Senhor, mantenha-se cuidado por Deus. É isso que Jesus fez quando Ele falou não, não ao diabo, não. E quando Jesus teve essa posição, a Bíblia fala que imediatamente Satanás saiu da vida dele, foi embora. E os anjos os serviram. Queridos, quando nós temos uma posição com Deus, quando nós dizemos não para o pecado, quando nós temos uma convicção do nosso chamado, de quem nós somos em Cristo Jesus, Deus nos abençoa, queridos. Ele está aqui para nos abençoar, Ele te ama, você é especial. Eu aprendo muitas outras lições com essa passagem. Eu aprendo aqui que a palavra é a nossa defesa, a Bíblia é a nossa defesa. Querido, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. A importância da disciplina espiritual, Jesus estava jejuando. Querido, o diabo ele tem o poder de distorcer as escrituras. Queridos, o diabo ele ataca nos momentos de fraquezas físicas e espirituais. Precisamos estar atentos. Eu não sei qual deserto que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje. Mas eu quero te convidar a estar orando comigo, a estar buscando a presença do Senhor no dia de hoje, a estar falando com Deus, colocando a sua necessidade diante do Senhor. Eu tenho certeza que Ele está aí contigo no dia de hoje. Ele está aí ao seu lado. Basta você abrir os seus lábios, basta você orar e falar com Deus. Seja sincero na sua oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, são milhares de pessoas nos assistindo no dia de hoje. Pessoas não somente aqui no Brasil, mas no exterior. Pessoas que estão vivendo o deserto. Algumas que foram para o deserto com seus passos, mas outras, ó Deus, foram levados para serem aprovados. Eu quero clamar a Ti, Deus, que o Senhor venha dar a eles discernimento e sabedoria, dar a eles, ó Deus, o Teu Espírito, para que eles possam vencer os dias maus, que o Senhor venha suprir suas necessidades, abençoar suas vidas, que o Senhor venha curar, salvar, restaurar. Senhor, que a Tua bênção venha estar sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus negócios. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou uma palavra para que nós pudéssemos aprender a como lidar, ó Deus, com o mal que muitas vezes vem sobre a nossa vida. Mas o Senhor, ó Deus, nos faz mais do que vencedores. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela sua palavra, que as tuas bênçãos, ó Deus, recaia sobre cada um que está nos assistindo no dia de hoje. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida. Quero deixar para você um grande abraço, uma excelente semana, que Deus o abençoe de uma forma sobrenatural e que Jesus possa te fortalecer e te tirar desse deserto. E que no deserto você possa encontrar um oásis, que ali você possa ser sustentado, igual os nômades, que Deus possa te sustentar nesse momento e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Um grande abraço, nós estamos encerrando o programa. Que Deus o abençoe, uma excelente semana e até o próximo programa Pão da Vida.